3 soluções para você. Independente se você tem dinheiro para harmonizar sua casa, independente se você tem apoio para harmonizar sua casa, independente de qualquer coisa, eu trouxe 3 técnicas aqui para você que você pode estar harmonizando a sua casa só com os móveis que você tem. O Feng Shui é muito além do que a gente imagina. O Feng Shui é muito mais. Ele trata de coisas que a gente nem imagina de primeiro momento, né? Então, aqui eu vou estar mostrando que ele vai muito mais ainda. Eu vou mostrar algumas coisas que você pode fazer na tua casa que você talvez nem imagina que influenciem nas energias da sua casa, tá? Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a aprender sobre Feng Shui, começam a ver os vídeos na internet, elas começam a falar assim: eu preciso saber o baguá, eu preciso saber onde colocar o cristal, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas acontece o seguinte: quando você começa a aprender o Feng Shui, você começa a receber umas orientações, umas dicas meio aleatórias. Você vê um vídeo, aí você fala, nossa, eu preciso disso. Aí você vê outro vídeo e você fala, nossa, eu preciso disso. Só que você só está sabendo que você precisa daquilo que está aparecendo para você, mas existem muitos pontos cegos atrás, né, que você não está sabendo. Por exemplo, eu faço live aqui sempre, e cada live surge um assunto, um banheiro encostado, uma cama encostada na parede do banheiro, uma cama encostada na janela, uma cama encostada na parede, um fogão de costas para não sei o quê, uma quina voltada para tua cama, e tem muitas situações pequenininhas do Feng Shui. E você começa a identificar as coisas que você precisa se você me ouvir falando. Só que se você não me ouve falando, se você perdeu uma live, se você não assistiu todas as minhas lives, tem muitos pontos cegos que você nem sabe que você precisa corrigir, mas que você não se preocupa, né? Não dá atenção para aquilo, porque você não está ciente daquilo, né? Então eu estou aqui justamente para cobrir esses pontos cegos, para mostrar para vocês o caminho, para mostrar para vocês várias coisas do que vocês precisam aprender a harmonizar, né? Às vezes a gente nem percebe o quanto as coisas influenciam na nossa vida. Então vamos começar falando aqui dos quadros. Quem aí tem quadro em casa? Algum quadro? Quadro de decoração, uma pintura, um quadro de viagem, porta-retrato. Alguém aí tem quadro em casa? Ó, eu tenho uns quadros aqui atrás, né? Aqui do meu lado, não dá para ver na gravação aqui, mas tem um quadro do Mapa Mundi. Eu tenho vários porta-retratos. Então, quem aí tem quadro em casa? E aí, uma pergunta que eu faço é: vocês já pararam realmente para refletir sobre os quadros de vocês? Vocês já pararam para olhar e pensar assim: qual que é a mensagem que esse quadro me traz? Será que ele me deixa feliz? Será que ele me deixa animada? Será que ele me deixa com medo? Será que ele me deixa nervosa? Será que ele me deixa confusa? Será que ele me deixa... O que ele me faz sentir? Esse quadro aqui de trás, olha para ele, o que eu sinto? Sinto esperança, sinto a renovação, sinto carinho, sinto amor, sinto toque, ou sinto medo, ou sinto... O que eu sinto quando eu olho para esse quadro, né? Isso é muito pessoal. Eu recebo muitas mensagens de várias de vocês me falando assim, ó, Bruna, esse quadro é bom eu ter em casa? Esse quadro é legal? Eu posso usar esse quadro em casa? E é muito difícil eu dizer qual quadro é bom você usar, né? Mas o importante é que você encare os teus quadros. Depois dessa live, você vai ter algumas atividades para você fazer, né? Já colocar a mão na massa de verdade. Mas você vai ter que olhar para os teus quadros e fazer assim, ó, a técnica do tá? É a técnica da mão no queixinho. Você vai ter que olhar para os teus quadros, tá? Vai ter que parar, pode esperar as pessoas saírem de casa ou irem dormir, né? Para eles não te chamarem de louca, né? Mas você vai parar na frente dos teus quadros e vai colocar a mão no queixo assim, ó, e vai fazer assim, ó. E aí você vai se perguntar, o que esse quadro te traz? O que ele faz você pensar? O que você lembra quando você olha para ele? O que você sente quando você olha para ele? O Feng Shui é isso. Lembram que eu falei agora há pouco que o Feng Shui é você trazer vida para os teus ambientes? Tem muitos quadros que são
maravilhosos, lindos, técnicas maravilhosas, pinturas maravilhosas, mas às vezes eles dão medo, eles dão algum sentimento de solidão, né? Às vezes tem um quadro de uma mulher toda bonita lá, mas tá com uma cara de triste, tá sozinha. Você olha para o quadro e você faz o né? Olha lá para o quadro e você olha, nossa, mas eu acho que essa mulher tá triste, tadinha. Será que ela brigou com o filho? Será que ela se separou? Por que ela tá com essa cara de triste, né? Ou você olha para um quadro lindo, maravilhoso, de um barco no meio de uma tempestade, e aí você olha para aquele quadro e fala assim: esse quadro me dá medo. Eu não queria estar ali nesse barco. Deus que me livre, né? Eu estar nesse barco aí. Nossa, nunca tinha parado para perceber nisso. Ou você tem um quadro lá que tem alguém que tá, a cabeça da pessoa tá cortada, não aparece a pessoa inteira, ela tá com a cabeça cortada. E esse quadro fica no teu escritório. E aí você passa o dia inteiro com esse quadro do seu lado. Você nem repara mais, porque faz anos que esse quadro tá lá. Só que quando você para e faz a técnica do você olha para o quadro e fala, tô entendendo por que eu tô me sentindo sem cabeça. Porque eu tô recebendo uma mensagem de que eu não tenho cabeça para resolver os meus problemas, né? Tô me sentindo incompleta. Tá fazendo sentido. A técnica do vai trazer muitas reflexões para vocês. Vai começar a fazer vocês abrirem o olhar de coisas que vocês nunca perceberam dentro da casa de vocês. E vocês vão começar a perceber como que isso está influenciando na vida de vocês, no dia a dia de vocês e na vida da família de vocês. Porque se aquele quadro te afeta, ele também está afetando o teu filho, está afetando a tua filha, está afetando o teu marido, está afetando as pessoas que moram com você, né? Então, depois dessa live, você vai ter que fazer a técnica do vai ter que olhar todos os quadros da sua casa e realmente parar para refletir. Se pergunta, o que eu sinto quando eu olho para esse quadro? O que eu penso? Qual que é o sentimento que ele me traz? E aí a orientação é o seguinte, tá? Aí eu não gosto muito de radicalismo. Joga fora. Se desfaz do quadro. Calma. Agora é só o momento de observar, né? Vocês conhecem o meu método, o método Olhe? Alguém aí não conhece o método Olhe? Eu criei um método para aplicação do Feng Shui, que eu traduzi o Feng Shui em 4 fases, tá? O que são essas 4 fases? São 4 fases para você não se perder na sua harmonização. Como o Feng Shui é muito detalhezinho, muita coisa que você tem que prestar atenção, quina, viga, fluxo acelerado, baguá, área, não sei o quê, meu Deus do céu, vou ficar louca. Calma, eu fui lá e traduzi ele em 4 passos para vocês, tá? Para você não se perder. Cada passo tem as técnicas, tem toda a orientação, mas se você aprender a fundo o método Olhe, você sabe exatamente, fiz isso, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer isso. Fiz a harmonização na minha casa, mas não deu resultado, não estou sentindo nada de diferente. Fiz as 4 fases do método Olhe? Não, esqueci da última, ou esqueci da segunda. Então, é para garantir, para você se sentir segura realmente na harmonização da sua casa. Essas 4 fases são observação, limpeza, harmonização e intenção, tá? Eu vou estar explicando bem mais a fundo sobre cada uma delas no evento, na semana do Feng Shui, nas aulas, como aplicar cada uma delas, mas para vocês já entenderem. O que a gente está fazendo com a técnica do A gente está observando coisas que muitas vezes passam despercebidas pela nossa casa, que a gente passa o dia inteiro lá dentro da casa e nem percebe como que aquilo afeta a gente, porque a gente está no piloto automático, está vivendo a nossa vida sem prestar atenção nas coisas que realmente influenciam. Então, o parar e observar é a primeira fase. Observar como aquilo está te afetando. Não precisa tomar nenhuma ação de imediato. Depois você começa a pensar, então, será que eu mantenho? Será que eu dou para alguém? Será que eu vendo, né? Eu posso vender ele? Às vezes você pode vender e comprar um outro quadro que te traz sentimentos melhores. Às vezes você pode doar para alguém, porque não é porque ele te traz esse sentimento que ele vai levar esse sentimento para outra pessoa também. Às vezes outra pessoa se sente super feliz com o quadro, né? Esses dias eu fiz uma aula sobre quadro aqui para vocês e eu mostrei uma imagem de um campo todo florido, uma menina lá com um cestinho na mão, né?
colhendo as flores, ela com um sorriso no rosto. E aí, quando eu mostrei essa imagem, várias pessoas falaram, nossa, esse quadro ele me traz sensação de liberdade, de felicidade, disso e daquilo, e coisas boas, né? E eu falei, ótimo, perfeito, né? Mas para mim ele me dá medo, porque eu sou uma pessoa que tem pavor de cobra. Então, de ver aquela menina lá no meio, a Sônia já sabe, ela estava aqui, ó, olha a cobra. Porque ela estava lá no meio daquela plantação e ela estava com... As plantas eram altas, assim. E eu tenho pavor de cobra. Quando eu olhei para aquele quadro, a única coisa que eu pensava era assim, guria, sai correndo. Guria porque eu sou de Curitiba, né? Eu falo guria. Então, guria, sai correndo daí que deve ter cobra aí. Eu não conseguia relaxar olhar para aquela imagem. Então, aquele não era um quadro bom para minha casa, né? Mas pode ser que para outra pessoa sim, para alguém que nem se preocupa com cobra, olha para aquele quadro e se sente feliz, né? Então, primeira técnica é a técnica do olhar para os quadros e perceber como que eles te afetam.